desejamos que todos estejam bem, em paz. Na vida temos muitos bens que valorizamos: carros, roupas, joias, celular, livros, o nosso conhecimento e aprendizado, conquistados com esforço. Mas qual será o nosso maior bem? Não podemos ter dúvida: a vida. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, os espíritos responderam: o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Gerson Luiz Tavares, palestrante e escritor espírita, está conosco e vamos conversar sobre a preservação da vida, um assunto muito atual. Olá, Gerson, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre uma alegria estarmos juntos. Gerson, para falarmos sobre a importância e a preservação da vida, é importante termos como ponto de partida a vida corpórea e a vida espiritual, não é? Sem dúvida, porque a existência corpórea ela é essencial para o progresso do espírito. Porque poderíamos dizer que o espírito em si mesmo, ele não experimenta nenhum tipo de necessidade que impõe um movimento para viver, porque ele é imortal, ele vive. Eu costumo dizer que se o espírito cruzar o braço, ele poderá viver ad eterno assim. Na existência corporal, é o corpo que experimenta as múltiplas necessidades. A necessidade de se alimentar, de se proteger das intempéries, de vestir, enfrentar todas as vicissitudes que denominamos de enfermidades, contágios, infecções e tudo mais, se proteger sob todas as formas. E então a existência corporal impõe ao espírito que se encontra encarnado, impõe necessidades bastante clementes, muito intensas, e que ele precisa atender. É nesse atendimento das necessidades que nós modificamos a paisagem planetária, porque a inteligência se desenvolveu e todas as habilidades intelectuais, morais, existenciais foram ampliadas, desenvolvidas, descortinadas, graças a inúmeras necessidades que imprimem sobre a vida biológica. Então, nós podemos afirmar com tranquilidade que a responsabilidade que temos para com a vida corporal, a existência orgânica, ela é extrema, importantíssima, porque diz respeito aos destinos do espírito. A divergência de opiniões em relação ao momento em que a vida tem início, ou seja, na concepção, antes, depois, gera dúvidas quanto à legitimidade do aborto, não é? Com base na doutrina espírita, por que não ao aborto? E em qual situação ele se justificaria? O aborto, nós podemos afirmar com tranquilidade, os espíritos assim o colocam nas obras básicas da codificação, como um grande crime perpetrado contra a vida, contra as leis de Deus. Porque o aborto interrompe, impede um processo reencarnatório do espírito, que aguarda a reencarnação com bastante expectativa, em razão de que a reencarnação é importantíssima para a destinação do espírito,
na sua dinâmica de progresso. E para recuperar-se dos erros perpetrados no passado, para as conquistas futuras. Então, interromper este ciclo, interromper este processo é muito grave, de tal modo que nós não temos esse direito. Porque se fala, eu faço o que quiser com o meu corpo, mas o corpo que está sendo gerado não é mais nosso. Então, é um corpo que está sendo organizado, nós somos hospedeiros desse corpo, com responsabilidade importante, não é nada por acaso, temos responsabilidades estabelecidas, razões para que esteja acontecendo assim, a fim de que o processo reencarnatório se dê. E os espíritos, no livro dos Espíritos, deixam explicitado que uma exceção ela se justifica, que é quando há o risco de vida para a mãe. Porque hoje os recursos da medicina, com a evolução dos saberes, permite sempre aos médicos observarem que na hora da gestação, no momento culminante, ou se mantém a vida da mãe, ou a daquele que está para nascer. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, produzem a seguinte reflexão. É preferível que aquele que já está no curso da existência seja mantido, e aquele que ainda não começou, então, lhe seja interrompido por essa incidência nesta dinâmica da gestação, dos momentos culminantes. Então, os Espíritos deixam claro que deve ser preservada, mantida a existência daquele que já está no curso, né, que é o da mãe. Então, seria o caso que se justificaria o aborto. E nós poderíamos dizer que uma vez eu participei de um evento e a doutora Marlene Nobre, médica e espírita, ela disse que hoje os recursos médicos estão tão avançados que há possibilidades ali na ação médica de preservar a vida da mãe e ainda do bebê que está para nascer. Porque estas questões elaboradas no século XIX tinham um contexto. Um contexto dentro das possibilidades da época. Hoje, os avanços são tão excelentes que permitem a maior possibilidade de salvaguardar a vida de ambos. Também atenta contra a vida quem prefere fugir das dificuldades através do suicídio. Grande ilusão, não é? Mas, sem dúvida. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier, ele, em certo momento, em uma das obras concebidas mediunicamente por Chico Xavier, ele diz: é lamentável assistir, acompanhar do lado de cá, mundo espiritual, aqueles que se evadem da terra pelo suicídio, quando eles se dão conta de que não resolveram problema nenhum que fantasiavam resolver, que não solucionaram questão nenhuma que fantasiavam solucionar, eles agarram os despojos carnais, agarram o corpo morto na tentativa de recuperar a vida orgânica, sem o êxito. Então, ele diz, é lamentável estas cenas. Exatamente porque o suicídio interrompe o ciclo biológico, mas não é do espírito, acarretando responsabilidades severas, porque, e como você apresentou no enunciado do programa, ninguém tem o direito de cometer atos contra a vida de outrem e nem contra a própria. Até porque interrompe exatamente esse processo evolutivo esse do ciclo, espírito. né? Às vezes, aquela programação que ele tem para determinadas tarefas importantes, para conquistas, interrompe, impede, adia, né? Adia de forma importante a recuperação da sua vida de espírito, do seu progresso por causa dos erros passados, também sofre essa interrupção, esse adiamento.
Então, é um grave prejuízo para o processo de evolução, de recuperação moral do espírito. Certo. É importante a gente considerar que há mais de uma forma de suicídio, né? A doutrina espírita nos fala de forma direta e indireta. Você poderia nos falar sobre a diferença? Nós costumamos falar do suicídio direto e o indireto. E Joana de Ângeles, espírito, na psicografia de Divaldo Franco, fala do suicídio moral, que seria o suicídio indireto, né? Suicídio moral. São aqueles comportamentos que atrapalham a dinâmica de saúde e de preservação da vida orgânica. O uso das substâncias psicoativas. Toda a substância psicoativa, álcool, cigarro e as demais drogas, as substâncias psicoativas, elas interferem muito na dinâmica biológica da sua saúde, da sua integridade. E na medida que o indivíduo se envolve com o uso das substâncias psicoativas, vai acarretando maiores dificuldades, problemas para o organismo e fazendo com que a sua perspectiva de existência corporal, de tempo de vida corporal, ela fique comprometida, seja bastante antecipado o encerramento desse ciclo biológico. Então, o suicídio moral ou o suicídio indireto, bem como toda conduta que ultrapassa, conspira contra a prudência, contra o equilíbrio, o bom senso, os excessos de toda ordem, o excesso na alimentação, para mais ou para menos. Então, tudo aquilo que violenta de alguma forma a preservação da saúde do corpo e atua no sentido de gerar algum quadro patológico, é sempre um suicídio que nós denominamos suicídio indireto, ou, como diz Joana de Ângeles, suicídio moral. O que eu ia falar? Esqueci. E os desequilíbrios emocionais, Gerson? Eu diria assim, a ira, o rancor, o ódio, a raiva, seriam formas de suicídio? Bem lembrado porque esses comportamentos emocionais, elas obedecem, acompanham com um comportamento no qual o indivíduo tem uma dificuldade do controle emocional, do que chamamos em psicologia de autorregulação das emoções. Então, quando nós nos deixamos conduzir pela ira, se nós tivéssemos a oportunidade de ter essa visão, de perceber o que acontece na dinâmica do cérebro, porque o espírito, como nós, espíritos, estamos encarnados neste corpo, e estamos pelo perispíritos ligados molécula a molécula, toda a dinâmica da intimidade do espírito, desde intenções, pensamentos e todas as questões internas do espírito, reflete no organismo. E tudo que acontece no organismo atua no espírito propriamente dito, pelo perispírito. Então a ira, as explosões de raiva, os sentimentos de ódio e todas as emoções correlatas de excessos que desregulam o comportamento emocional, eles produzem os mesmos efeitos de violência contra o organismo, gerando enfermidades. Quantas enfermidades relacionadas ao sistema digestório decorrem do comportamento emocional? Ao longo do tempo, o organismo vai padecendo. Quantas questões cardíacas são também por essa razão? De tal modo que nós vamos vitimando o corpo se nós nos colocarmos em condições de recidivas de comportamentos emocionais em desalinho. Por isso, o trabalho de autorregulação da emoção, e se tivermos dificuldades de atuar sozinhos nessa ação, buscarmos ajuda. Buscarmos uma terapia, buscarmos ajuda para que aprendamos a trabalhar a autorregulação. Gerson, Jesus nos deixou o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nós devemos amar o próximo como a nós mesmos,
é necessário que primeiramente nos amemos, né? O que é amar-se? O amar-se, e de fato tens razão, quando Jesus estabelece nesta frase que nós repetimos em todas as expressões de todas as denominações religiosas, porque é real, e Jesus chama a atenção para o alto amor. Tem o halo amor, que é o amor ao próximo, e o alto amor. O alto amor é, de imediato, cuidar do corpo, como nós estávamos conversando há pouco, preservar a saúde do corpo e, ao mesmo tempo, trabalhar, graças ao conhecimento que nós temos da doutrina espírita, e Jesus já alertara muito a respeito da nossa conduta na relação com as leis divinas, trabalhar pelo próprio progresso. Nós falamos há pouco da autorregulação emocional, é o auto-amor. Porque se eu amo a mim mesmo, se eu tenho um discurso de que não devemos fazer o mal para outrem, por que eu vou fazer um comportamento de autoagressão, de autoviolência, com as emoções em desalinho, em desequilíbrio? O pessimismo, por exemplo, o conceito autodestrutivo. Eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não posso. Que muitos adotam este comportamento e que desenvolvem essa conduta se desencorajando para muitas ações. Então, é demonstração de autodesamor. O autoamor é investir na própria capacidade, nas próprias possibilidades. O Espírito Joana de Ângeles faz a seguinte proposta: diga para si mesmo, eu quero, eu posso, eu sou. Quando nós nos conscientizamos e trabalhamos intimamente esse eu quero, eu posso, eu sou. Eu quero ser paciente. Eu posso ser paciente. Eu sou paciente. Então nós vamos trabalhando estas repetições positivas e interiorizando emocionalmente para reconhecermos que somos capazes, sim, se quisermos. Porque se eu quero, eu posso. Então, eu quero, eu posso, eu sou. A partir do momento que eu desenvolvo uma crença de que eu não posso, é porque eu não quero. Certo. Então, o que eu sou? Por isso o Espírito propõe, eu quero, eu posso, eu sou. É uma excelente dinâmica de nós estarmos refletindo, interiorizarmos esta afirmação e reafirmação positiva em todas as dinâmicas de nossa vida, na autorrelação, no auto-amor e na relação com o próximo, o halo-amor. Gerson, nós vemos muito desânimo, muito descrédito, né? Em muitas pessoas. O que é que faz a vida valer a pena? O que é que vem dar sentido à nossa vida para que não sintamos essas emoções? Na minha vivência de estudo da doutrina e divulgação da doutrina, eu sempre me coloco debruçado na reflexão de temas. Eu busco um tema e me debruço reflexivamente, contando com os conhecimentos que temos a respeito. Então, reflito, e eu estou absolutamente convencido, certo, graças às lições de Jesus e todas as lições que a veneranda doutrina espírita me permitiu e me permite, que a vida vale a pena pela sua destinação, que é o progresso. Nós não estamos na Terra como joguetes, peças de um jogo de azar. Como disse Albert Einstein, Deus não joga dados. Nós não somos peças no tabuleiro de um jogo de azar. Deus não joga dados. Ou seja, existem leis que regem todo o fenômeno da vida. A nossa origem, nossa natureza e a nossa destinação. Então existem leis cósmicas que oferecem razão para a nossa existência na Terra aqui e agora. De tal modo que
Eu estou absolutamente certo, convencido com os conhecimentos que temos, com as reflexões que particularmente me coloco, de que a vida vale a pena pelo nosso destino, nossa destinação, o que me aguarda e o que eu posso fazer em favor do meu futuro. Então, este progresso. Eu sou um ser em dinâmica de crescimento, de transformação. Por isso, vale a pena. Vale a pena estudar, vale a pena aprender, vale a pena enfrentar as situações as mais difíceis, as mais exigentes, para aprendermos a superar, crescendo, nos desenvolvendo. Vale a pena amar, vale a pena perdoar, vale a pena a fraternidade, a solidariedade e o amor. Então, é o progresso que estabelece nossa grande destinação espiritual, que nossa destinação não é o túmulo, nossa destinação é a imortalidade, então que vale a pena, sem dúvida nenhuma, a vida na nossa jornada terrena. Gerson, nós nos referimos ao aborto, ao suicídio, né? Às depressões, como atos graves do espírito, né? Mas eu gostaria que você fizesse referência à misericórdia divina, porque para não dar a impressão de que, poxa, eu cometi o aborto, né? Fulano, um ente querido meu, cometeu suicídio, e agora? Está perdido para sempre, né? Eu acho importante você falar sobre isso. Sem dúvida. Porque Deus é justo, não é justiceiro. Se ele fosse um justiceiro implacável, então consideraríamos que o destino dessas almas que escolhem, optam por resoluções desta forma como você apresentou, Deus, como se fosse um justiceiro implacável, o destino estava definido ad eterno. Mas como Deus é todo justiça, é justiça, mas é uma justiça amorosa, é uma justiça misericordiosa, nos permite sempre a possibilidade de recuperação, de transformação. Essa possibilidade é fantástica, porque ninguém está condenado. Ninguém está condenado. O que nós podemos criar na nossa dinâmica de destino é o que o espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, fala de embaraçar a evolução. Mas nós temos a chance de desembaraçar. Quando nós aprumamos os passos e seguimos o rumo na vivência das leis divinas. De tal modo que nós vamos entender e compreender que esta dinâmica de vivência, de aprendizado e de crescimento, ela é essencial, essa consciência, com vistas ao futuro, de modo que vale a pena. Gerson, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos que você trouxe para todos nós, tenho certeza. Com alegria, e eu sou todo gratidão, muita paz. E desejamos tê-lo muito em breve no programa. Com alegria. Tá? Nós queremos lembrar que no site momento.com.br serão encontradas as mensagens do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná, onde encontraremos mensagens esclarecedoras, consoladoras. Agradecemos a todos por estarem conosco e lhes desejamos muita paz.